Olá, pessoal. Esse é o nosso terceiro assessoramento de Física 2 no semestre. Então, ele é uma revisão das agendas 7, 8 e 9. A agenda 10 já é uma revisão de todas elas, né? Então, a gente vai trabalhar com uma revisão das agendas 7, 8 e 9, fazer uma breve revisão de conteúdo e resolver alguns problemas também, que eu percebi que vocês encontraram alguma dificuldade na resolução, tá? Bom, na agenda 7, nós estudamos a primeira lei da termodinâmica, que ela está realizada com a variação, está relacionado, melhor dizendo, com a variação da energia interna, com o calor e com o trabalho em uma transformação. Então, nós temos que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. O calor, ele pode ser, a quantidade de calor pode ser positiva ou negativa, e o trabalho pode ser positivo ou negativo. A quantidade de calor vai ser positiva se o sistema receber calor e vai ser negativa se o sistema perder calor. O trabalho vai ser positivo se o sistema realizar trabalho e negativo se for realizar o trabalho sobre o sistema. Ainda definimos sistemas termodinâmicos e vimos alguns tipos de sistemas também, definimos eles. O primeiro sistema que nós vimos foi o sistema aberto. Então, é um sistema que ele pode trocar tanto massa quanto energia com a sua vizinhança. O sistema fechado, ele não troca massa com a vizinhança, mas permite a passagem de calor e trabalho por sua fronteira. E o sistema isolado é um sistema que ele não troca energia nem massa com a vizinhança. E o que é a vizinhança? A vizinhança é o que fica fora da fronteira, né? Fora da parede do nosso sistema termodinâmico. Definimos também o nosso estado termodinâmico, né? É uma condição momentânea do sistema, e ele é caracterizado pelas grandezas termodinâmicas, como pressão, volume, temperatura, número de mols, enfim. Tá? E processo termodinâmico, que é um caminho que o sistema usa para percorrer sucessivos estados termodinâmicos. Vimos também o trabalho associado a uma variação de volume. O trabalho ele é igual à integral de dW, onde esse dW são trabalhos infinitesimais realizados durante o processo, e nós podemos escrever que esse trabalho é igual à integral de PdV, onde o P é a pressão e o V é o volume. Então, nós integramos desde um volume inicial até um volume final. Algumas aplicações da primeira lei da termodinâmica. Para processos adiabáticos, a quantidade de calor trocada é zero, ou seja, na verdade, o sistema não troca calor com a vizinhança. Então, nós temos que variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, então a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Processos isovolumétricos, né, os isocóricos. Esses processos a gente não tem variação de volume. Se nós olharmos aqui na nossa definição de trabalho, a variação de volume é zero, portanto, o trabalho é zero. Então, nós temos que a variação da energia interna é igual ao calor trocado no processo termodinâmico. Para expansões livres, o calor é igual ao trabalho trocado e a variação da energia interna é igual a zero. E para processos cíclicos, temos a mesma condição. A energia interna. A gente falou de energia interna na primeira termodinâmica, mas o que é essa energia interna? A energia interna ela é a soma das energias cinéticas e potencial das partículas que compõem o gás, né? E ela é uma característica daquele estado termodinâmico. E ela também é considerada como uma variável que pode ser expressa em termos de pressão, volume, temperatura e número de mols. Para um gás ideal, a energia interna só vai depender da temperatura e do número de mols. Então, para um gás ideal monoatômico, a energia interna é igual a 3 meios de nRT, onde o N é o número de mols, o R é a constante dos gases ideais e o T é a temperatura. Para um gás ideal, nós conseguimos relacionar as grandezas termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, por meio dessas equações aqui.
Essas equações, elas representam a lei dos gases ideais. Então, nessa primeira equação, nós temos PV igual a NKT. Notem que ali nós temos um N maiúsculo, né? O P é a pressão, o V é o volume, e esse N maiúsculo é o número de partículas que constituem o nosso gás. O K é a constante de Boltzmann e o T é a temperatura. Uma outra forma de expressar a equação dos gases ideais por meio, relacionar ele com o número de mols também. Então, nós temos PV igual a nRT, só que agora esse N é minúsculo. Então, P continua sendo a pressão, o V o volume, o T a temperatura. Agora, esse N minúsculo é o número de mols, e esse R é a constante dos gases ideais, que no SI, no Sistema Internacional, é 8,31 Joule por mol Kelvin. Agora, alguns cálculos de trabalho. O trabalho em uma variação, na verdade, em uma variação de volume isotérmica. É um processo isotérmico, onde a gente tem variação de volume e, consequentemente, temperatura. Então, nós temos essa definição para o trabalho. Trabalho integral de PDV, desde um volume inicial até um volume final. Só que PDV, como nós vimos aqui, ele pode ser escrito como sendo NRDT. Né? Eu troco, como eu vou trabalhar com elemento infinitesimal de volume, eu vou usar um elemento infinitesimal de temperatura. Então, vou ter NRDT. Substituo aqui na equação. Ou uso direto NRT para relacionar o volume que nós temos aqui com esse ΔV. Então, eu posso escrever que essa pressão, se eu passar esse V dividindo, vai ser nRT sobre V. Então, substituindo essa integral. O N é o número de mols, um sistema fechado, né, a gente vai considerar constante. O R é uma constante, e aqui nós temos uma transformação isotérmica, então a temperatura também é constante. Então, eu posso retirar tudo isso aqui da integral. E eu vou ter uma integral de V, 1 sobre V dV. Resolvendo essa integral, eu vou ter ln de V. Então, variando de um volume inicial até um volume final, e o meu trabalho realizado nesse processo isotérmico vai ser nRT ln de Vf sobre Vi. Esse trabalho aqui pode ser positivo ou negativo. Quando que ele vai ser positivo? Um trabalho é positivo quando o volume aumenta. Então, se o volume aumentar, o Vf é maior que o Vi, então vai dar um ln maior do que 1. ln maior do que 1 vai dar um número positivo. Se o trabalho, se a expansão, se nós não tivermos uma expansão, mas tivermos uma compressão desse gás, o volume final vai ser menor que o volume inicial. Então, eu vou ter aqui Vf dividido por Vi vai dar um número maior do que zero, né? Só que menor que 1, vai dar 0, alguma coisa. Então, o ln de 0, alguma coisa vai dar um número negativo. Como o N, o R e o T são sempre positivos, eu vou ter um trabalho negativo. Então, quando nós temos uma expansão, o trabalho é positivo, e quando nós temos uma compressão, esse trabalho é negativo. Definimos também as capacidades térmicas molares. Então, nós vimos que a capacidade térmica pressão constante é igual à capacidade térmica molar ao volume constante mais R, onde esse R é a constante dos gases ideais. E nós temos que para N mols de um gás ideal, a energia interna dele é igual a NCVT, onde esse N é o número de mols. Se nós considerarmos um processo adiabático lento, né, no volume, ou seja, onde o gás não troca calor com o externo, a pressão e o volume vão estar relacionados através dessa equação aqui, ó, PV elevado a gama. Isso vai ser igual a uma constante. Esse gama é igual a Cp sobre Cv, ou seja, é a razão entre os calores específicos molares do gás. Então, um gás monoatômico vai ter um valor, um gás diatômico vai ter um valor, um gás poliatômico vai ter outro valor. Tá? Aqui nós vamos resolver já alguns exemplos relacionados à primeira lei da termodinâmica, para ficar bem clara essa parte da relação de sinais, que é bem importante ter em mente, porque nós temos que usar os sinais corretamente
na hora de aplicar a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos resolver aqui o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte para a gente. Suponha que um trabalho de 300 joules seja realizado sobre um sistema e que o calor de 70 calorias seja extraído do mesmo. No sentido da primeira lei da termodinâmica, diga qual é o valor, incluindo o sinal, das seguintes grandezas: W, Q e ΔU. O W é o trabalho, o Q é a quantidade de calor trocado e o ΔU é a variação da energia interna. Então vamos lá, vamos começar com o trabalho. O trabalho, nesse caso aqui, ele vai ser negativo, porque nós temos um trabalho sendo realizado sobre o sistema. Então, esse trabalho ele vai ser negativo. Então, W igual a menos 300 joules. Então, aqui já está o sinal correto. A quantidade de calor. A quantidade de calor, nós temos que 70 calorias, elas são extraídas do mesmo. Ou seja, eu estou retirando o calor do sistema. Se eu retiro o calor, essa quantidade de calor também é negativa. Então, menos 70 calorias. Agora, a variação da energia interna. A variação da energia interna, ΔU, é igual a Q menos W. Então, eu vou substituir esses valores aqui. Mas antes eu tenho que tomar um cuidado. Notem que aqui eu tenho energia para o trabalho em joules e aqui energia para a quantidade de calor em calorias. Então, eu vou passar tudo para joule ou tudo para calorias. Nós vamos lembrar o seguinte, uma caloria é igual a 4,186 joules. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar aquele menos 70 por 4,186 joules. E daí nós temos a quantidade de calor em joules. Então, isso aqui vai dar 293 menos, né? Menos, aquele menos ali, em joules. E agora nós vamos substituir os valores ali. Agora sim, eu tenho todas as grandezas na mesma unidade, eu posso substituir na expressão para a variação da energia interna. Então, esse Q deu menos 293 joules, menos a equação, e aqui o menos o trabalho, menos 300 joules. Tá? O que nós temos que tomar cuidado aqui é a questão do sinal. Né? Esse menos aqui com esse menos vai ficar positivo. Então, vou ter menos 293 joules mais 300 joules. E o nosso ΔU vai ser igual a 7 joules. Então, nós temos um ΔU positivo. Ou seja, a nossa variação de energia interna, ela é positiva, significa que a energia interna aumentou. Então, nesse tipo de problema, nós devemos tomar muito cuidado com a questão dos sinais envolvidos nesses problemas. O segundo exemplo, ele é muito parecido. Tá? A gente vai resolver novamente mais um para fixar bem essa questão dos sinais. Esse segundo exemplo diz o seguinte para a gente. Num processo,
fornecemos 480 calorias para um sistema. Tá? Então, aqui, ó, fornecemos 480 calorias na forma de calor a um sistema e, ao mesmo tempo, realizamos um trabalho de 110 joules sobre o mesmo. Aqui. E nós queremos saber qual é a variação da energia interna. Notem o seguinte, vamos pegar os nossos dados aqui primeiro. Nós fornecemos calor para o gás, né? Ou seja, agora essa quantidade de calor ela é positiva. Então, 480 calorias, positivo. E realizamos um trabalho de 110 joules sobre o sistema. A exemplo do anterior, no anterior nós também tínhamos realizado um trabalho sobre o sistema. Ou seja, o nosso trabalho aqui ainda vai ser negativo. Então, vou ter W igual a menos 110 joules. Professor, quando seria positivo? Seria positivo se o sistema estivesse realizando o trabalho, não sobre o sistema. Tá? Aqui, novamente, eu vou converter de calorias para joules. Então, vou fazer 480 calorias vezes 4,186 joules. Vamos multiplicar isso daqui. E nós vamos ter aproximadamente 2.009 calorias. 2.009 joules, desculpe. E agora sim, nós podemos substituir direto na equação que nós temos para a variação da energia interna. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. A quantidade de calor, 2.009 joules, menos 110 joules. Tá? Agora, aqui, novamente, eu tenho que tomar cuidado, porque esse valor aqui vai ficar positivo. Então, nosso ΔU, ele vai ser igual a 2.119 joules. E essa é a nossa variação da energia interna, tá? De acordo com a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, repito, o importante, muito importante nesse problema, é sabermos identificar os sinais corretos para cada grandeza. Caso contrário, a gente não vai chegar no resultado correto, né? Então, perdeu calor, a quantidade de calor é negativa. Ganhou calor, a quantidade de calor é positiva. Realizou o trabalho, trabalho positivo. Foi realizado o trabalho sobre o sistema, trabalho negativo. Vamos lá, vamos continuar com a nossa revisão. Na agenda 8, nós trabalhamos com a questão das máquinas térmicas e refrigeradores. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é um dispositivo que ela opera em ciclos, ou seja, ela transforma energia interna de combustível em energia mecânica. E daí nós definimos a chamada eficiência de uma máquina térmica. A eficiência é igual ao módulo do trabalho dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente. Uma máquina térmica ela precisa de uma fonte quente para funcionar, para que possa realizar o trabalho. Então, ela retira calor, energia de uma fonte quente, realiza um trabalho pelo motor, e parte dessa energia que ela retirou, que ela não usou para realizar trabalho, ela rejeita para a fonte fria. Uma máquina térmica nunca tem 100% de eficiência, ela nunca consegue realizar
trabalho, usar toda a energia da fonte quente que ela retirou para realizar trabalho. Uma parte é sempre, digamos assim, despejada, rejeitada para a fonte fria. Uma máquina térmica ideal, todos os processos são reversíveis, né? E as transferências de energia, elas são realizadas sem perda de calor, sem perda de energia, né? Se eu tenho uma transferência de energia em um processo ideal, a gente não tem perda de energia. Então, a eficiência pode ser escrita da seguinte forma: uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot, a eficiência pode ser escrita da seguinte forma: 1 dividido por QF sobre QQ. Quantidade de calor rejeitada por fonte fria, quantidade de calor retirada da fonte quente. Eu posso escrever para uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot essa relação em termos das temperaturas. Então, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, ou seja, menor temperatura, maior temperatura. O que nós devemos tomar muito cuidado aqui é que essas temperaturas sempre devem estar em Kelvin. A eficiência de um refrigerador, então nós representamos sua letra K igual a QF sobre W. Então, quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, dividida pelo trabalho. Para o refrigerador ideal, que trabalha no ciclo de Carnot inverso, nós temos esta relação. E eu posso também escrever essa eficiência em termos das temperaturas. Analisamos a segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica é uma extensão do postulado de entropia, e ela diz o seguinte: se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta, se o processo for reversível, e permanece constante se o processo for reversível. Aqui aumenta se o processo for irreversível, e aqui permanece constante se for reversível. Então, nós temos que a variação da entropia, que nós chamamos de ΔS, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Para uma observação, para que a entropia possa diminuir em uma parte do sistema fechado, sempre vai existir um aumento igual ou até maior em outra parte do sistema, de modo que a entropia desse sistema, como um todo, nunca vai diminuir. Tá? A entropia ela é considerada uma variável termodinâmica e ela está associada com a segunda lei. E está diretamente relacionada com irreversibilidade, ou seja, ela dá uma direção para a gente nos processos termodinâmicos. A primeira lei da termodinâmica ela está relacionada com uma variação, uma conservação, melhor dizendo, da energia. Só que ela não dá uma direção para a gente. Desde que a primeira lei seja obedecida, os processos termodinâmicos podem correr em qualquer direção. Só que isso na vida real não é verdade. Então, quem vai dar uma direção para a gente é justamente a variação da entropia. Tá? Então, nós podemos calcular a variação da entropia entre dois estados termodinâmicos por essa equação aqui. ΔS, que é a variação da entropia, é igual a entropia final menos a inicial, que é igual a uma integral de dq sobre t, de um estado inicial até um estado final. Esse dq é o calor absorvido durante um processo reversível, tá? Que vai levar o sistema do estado I até um estado F. Algumas observações. A variação da entropia total é igual à variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança. Se a variação da entropia total for positiva, o processo é espontâneo. Se ela for negativa, o processo não é espontâneo. A gente precisa realizar trabalho, fornecer energia para que essa entropia, a variação da entropia seja menor do que zero. E se a variação da entropia total for igual a zero, o processo vai estar em equilíbrio. O enunciado da segunda lei para máquinas térmicas. É impossível uma máquina térmica, operando em um ciclo, produzir como único efeito o de retirar calor de um único reservatório e realizar uma quantidade equivalente de trabalho. Aquilo que eu havia comentado, a gente não tem uma máquina térmica com 100% de eficiência. Para os refrigeradores, é impossível um refrigerador, operando em ciclo, produzir como único efeito o de retirar calor de um corpo frio e liberar a mesma quantidade de calor para um corpo quente. Novamente, a gente não consegue ter uma eficiência ideal, 100%. Aqui nós temos alguns exemplos. Tá?
Esse terceiro exemplo ele diz o seguinte: um gás tem um volume de 0,5 metros cúbicos a uma temperatura de 17 graus Celsius e uma pressão de 2 atm. Quando o gás é aquecido para 100 graus Celsius e comprimido para um volume de 0,1 metros cúbicos, qual é a sua pressão? Então vamos lá. Vamos resolver esse daqui.
com a parte de eletrostática, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma breve revisão dessa parte inicial de eletrostática. Então, a primeira parte que a gente define é a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela expressa para a gente a força eletrostática entre duas cargas pontuais, em repouso ou quase em repouso, quando separadas por uma distância r. E ela é dada por essa equação aqui. A força eletrostática, a lei de Coulomb, é 1 sobre 4πε0 vezes Q1 sobre Q2 dividido por R quadrado, tá? Que é um R quadrado. Onde o ε0 é 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. A carga elementar, que é a carga do elétron e do próton, é 1,602 vezes 10 na menos 19. Vamos definir também o campo elétrico. O campo elétrico ele é igual à força dividido pela intensidade de uma carga de prova colocada numa região de campo elétrico, e nós temos as linhas de campo elétrico. Isso é bem importante, principalmente quando a gente vai calcular o campo elétrico resultante. Então, para uma carga positiva, as linhas de força, as linhas de campo saem da carga, e para uma carga negativa, as linhas de campo chegam na carga. Então, aqui eu tenho duas cargas positivas. Então, notem que todas as linhas de campo saem dessas cargas. E aqui eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a linha de campo sai da carga positiva e vem para a carga negativa. E isso explica a repulsão entre cargas de mesmo sinal e a atração entre cargas de sinais contrários. O campo elétrico produzido por uma carga pontual é dada por essa expressão, 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R quadrado, onde esse Q é a carga que produz o campo elétrico e o R é a distância em relação à carga onde eu quero calcular o campo elétrico. Para um dipolo, ou seja, uma formação entre duas partículas que têm o mesmo valor absoluto e sinais diferentes, o campo elétrico é dado por essa expressão aqui. Tá? A força exercida por um campo elétrico sobre uma carga pontual, ela é dada por essa expressão, F igual a Q vezes E. A carga pontual é o Q, o E é o campo elétrico que está sendo produzido e que essa carga está na presença, e essa é a força que a carga vai receber presente nesse campo elétrico. Tá? Então, aqui nós vamos resolver alguns exemplos relacionados a essa parte de eletrostática. O exemplo 7, o primeiro exemplo dessa agenda, diz o seguinte: durante um processo de eletrização, um bastão de cobre perde 3,50 elétrons. Aí diz, qual será a nova carga elétrica desse bastão? Bom, a carga elementar de um elétron ou um próton é essa daqui, que a gente viu ali no slide. Carga elementar é 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. A carga total vai ser o número de cargas vezes essa carga elementar. Então, eu posso escrever o seguinte, que a carga que o bastão perdeu vai ser N vezes E. Tá? Ele estava em equilíbrio eletrostático, então ele tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas. Como ele vai perder elétron, a carga elétrica dele vai ficar positiva. Então, agora aqui, esse valor vai dar positivo. Então, eu vou escrever assim, ó, N é 3,5 vezes 10 na 25 elétrons. E a nossa carga elementar, que é a carga de um elétron, é 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, aqui a gente só multiplica esses valores.
e daí nós já temos a carga que perdeu e, consequentemente, a carga que ele ficou eletrizado. Então, multiplicando isso daqui, 3,5 vezes 10 na 25, vezes 1,602 vezes 10 na menos 19, nós vamos ter uma carga elétrica aqui de 5,6 vezes 10 na 6 coulomb. Então, essa é a carga que o bastão ficou eletrizada. Notem que ele perdeu elétron. Então, essa carga tem que ser positiva. O nosso próximo exemplo diz o seguinte: qual a distância entre duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, sendo as cargas, respectivamente, 12 nanocoulomb e 10 nanocoulomb, ou seja, Q1 é 12 nanocoulomb e Q2, 10 nanocoulomb, para que o módulo da força eletrostática seja 5,6 newtons. Então, o que nós temos de informação aqui? Nosso Q1, ele é igual a 12 nanocoulomb. Nano é 10 na menos 9, então vai ser 12 vezes 10 na menos 9 coulomb. O Q2, ele é 10 nanocoulomb. Ou seja, vai ser 10 vezes 10 na menos 9 coulomb. E a força que essas cargas sentem uma na presença da outra é igual a 5,6 newtons. E nós queremos saber qual é a distância entre essas cargas. São cargas pontiformes, então nós vamos usar a lei de Coulomb. 1 sobre 4π epsilon zero, né? F igual a 1 sobre 4 epsilon zero, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido por R ao quadrado. O epsilon zero é constante aqui para a gente. Então, eu vou dizer que tudo isso daqui é uma constante K. Só para não ficar carregando tudo isso daqui, ó, eu vou chamar isso aqui de K. E se eu substituir o valor do epsilon zero, que tem lá no slide, eu vou achar esse valor aqui, ó, 8,99 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. E daí não precisa ficar carregando todo esse negócio na hora de resolver a equação, tá? Então vamos agora substituir aqui. Nós queremos calcular o R. Então eu vou isolar esse R. Então esse R vem para o lugar do F e o F vem no lugar do R quadrado. Então eu vou ter R quadrado igual, isso aqui eu chamei de K, Q1 vezes Q2, dividido por F. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. E agora nós conseguimos calcular esse valor, porque todas as outras grandezas nós temos. Então, nós só vamos substituir aqui agora. O nosso K, 8,99 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Quando a gente utiliza esses módulos aqui, para quando as cargas forem negativas, a gente colocar só o valor positivo. As nossas cargas já são positivas, então vou colocar direto o valor positivo. Então, 12 vezes 10 na menos 9, vezes 10
vezes 10 na menos 9, dividido por F. E o nosso F, ele é igual a 5,6 newtons. Então, agora a gente só vai resolver multiplicar e dividir o que está aqui dentro e tirar a raiz quadrada. Então, 8,99 vezes 10 na 9, vezes 12, 10 a menos 9, vezes 10 na menos 9, dividido por 5,6, raiz quadrada. Esse valor vai dar aproximadamente 4,4 vezes 10 na menos 4 metros. Só deixa eu conferir, ver se é isso mesmo. Isso aí. Então, essa vai ser a distância entre essas cargas para que a gente tenha esse valor de força. No exemplo, nosso próximo exemplo, o exemplo 9, nós temos uma aplicação do campo elétrico. Tá? Diz assim, ó, duas cargas de sinais opostos, de módulo 6 vezes 10 a menos 7 coulomb, são mantidas a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Calcule a intensidade do campo elétrico no ponto médio entre as cargas. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos desenhar aqui. Eu tenho a carga 1, vou ter uma outra carga 2, que está a uma distância de 10 centímetros da carga 1. Tá? Essa daqui, vou dizer que é a nossa carga positiva, e essa nossa carga negativa. Eu sei que elas têm sinais opostos ali. E eu quero calcular o campo elétrico resultante bem aqui no meio, ó, nesse ponto P. Se toda essa distância é 10 centímetros, a carga positiva vai estar, que eu vou chamar de carga 1, vai estar a uma distância R igual a 5 centímetros do ponto P, e a carga 2 também é uma distância R igual a 5 centímetros desse ponto P. São duas cargas pontuais. Se são cargas pontuais, eu posso utilizar essa expressão aqui, ó, para calcular o campo elétrico produzido por cada uma das cargas. Dessa forma. Novamente, aquele 1 sobre 4πε0 vai me dar sempre um valor constante. Então, eu vou dizer que aquele 1 sobre 4πε0 vai ser o nosso K. Então, vou ter E igual a K, Q sobre R quadrado. E agora eu vou calcular aqui dois valores de campo elétrico, um para cada carga. O nosso E1 vai ser K, Q1 sobre R1 ao quadrado. O K, 8,99 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O nosso Q1, que o problema fornece, é 6 vezes 10 a menos 7, Coulomb. E o R vai ser 5 centímetros. Só que isso convertido para metros. Então, 5 vezes 10 na menos 2 metros. Tudo isso ao quadrado. E eu vou substituir, melhor dizendo, vou calcular isso daqui.
Então, calculando. Nós vamos ter um campo elétrico aqui de 2,2 vezes 10 na 6 newton por coulomb. Só deixa eu conferir isso daqui, ver se está tudo certinho. Depois a gente não precisar voltar a arrumar. Isso daí. Bom, o campo elétrico produzido pela carga Q2 é ser K Q2 sobre R2 ao quadrado. Como as cargas são iguais e eu estou calculando no mesmo ponto, o campo elétrico vai dar o mesmo valor para os dois. Esse daqui. Como a distância é a mesma, as cargas têm o mesmo sinal, a gente tem o mesmo valor de campo elétrico. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vimos lá nas linhas de campo que para uma carga positiva, as linhas de campo saem da carga. Aqui, ó. Então, eu vou copiar ela lá no ponto P. Eu vou mantendo a mesma orientação da flecha. Venho e trago ela para cá, ó. Aqui. Esse daqui vai ser o meu E1. Para uma carga negativa, as linhas de campo chegam na carga. Então, eu vou copiar essa flecha, lá no ponto P eu vou colocar aqui. Esse daqui vai ser o meu E2. Como esses vetores apontam na mesma direção e no mesmo sentido, o campo elétrico resultante nesse ponto vai ser E1 mais E2. E1, 2,2 vezes 10 na 6, newton por coulomb, e o E2 também, 2,2 vezes 10 na 6, newton por coulomb. Somando esses valores, eu vou ter 4,4 vezes 10 na 6, newton por coulomb. E esse vai ser o campo elétrico resultante. Se as cargas tivessem mesmo sinal, um desses dois vetores estaria ao contrário, e daí nós teríamos um campo elétrico nulo. Então, se os dois vetores apontarem na mesma direção, nós somamos esses valores. Se apontarem em direções contrárias, a gente faz um menos o outro. Tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão, nosso terceiro assessoramento da disciplina. Então, nós revisamos as nossas agendas 7, 8 e 9. Né? Revisamos e resolvemos alguns problemas relacionados a essas agendas. Como eu disse, são problemas assim, que eu vi que da agenda 7 que vocês tiveram mais dificuldade, da agenda 8 que o pessoal está fazendo agora, e da agenda 9 que vai entrar em vigor em breve para que vocês já tenham uma base. Bom? Então, pessoal, bons estudos e até mais. Abraço.